Porque se o cavalo é meu, como que o Lucas vai receber o valor, né, o dinheiro? Então, é bem isso. A prejudicialidade é isso. É uma ação que é a oposição, ela vai necessariamente afetar a, o julgamento, né, a procedência ou não da outra ação, do outro processo. Então, aqui é independente dos fatos que são alegados, né, da fundamentação que é trazida na oposição. Eu não preciso necessariamente alegar a mesma coisa que o Lucas está alegando na petição, no processo dele, tá? Isso é outra relação. E deverá tratar de direito subjetivo do opoente que seja capaz de atrair o direito ou coisa que está sendo litigado no processo anterior. É o que eu falei, né? O meu direito, enquanto dono do cavalo, ele vai necessariamente atrair esse processo. Ou seja, para se decidir sobre o processo do Lucas e da Thaís, primeiro tem que saber o que vai fazer comigo, né? O que vai fazer com o meu processo de oposição. Então, necessariamente tem que decidir a oposição para depois apreciar o mérito da outra, né? Da ação anterior, que foi ajuizada antes. Ela pode ser total ou parcial. Como assim? Vamos imaginar que o Lucas vendeu um cavalo e um boi para Thaís. E eu venho e entro com uma oposição somente contra o Lucas, aliás, contra o Lucas e a Thaís. Só que no meu pedido eu peço somente o cavalo, tá? Eu estou dando exemplo com coisa porque fica mais fácil, né? Com bem, com os animais fica mais fácil. Então, eu entro com um processo de oposição somente pedindo o cavalo que era meu. O boi realmente era do Lucas, então não tem nada a ver com isso. Mas o cavalo não, o cavalo era meu. Eu alego que era meu. Então isso é parcial. Eu não quero a totalidade daquele bem, daquele direito que está sendo discutido no outro processo. Agora, pode ser total também, né? Eu posso alegar tanto que o boi quanto o cavalo eram meus. Ou, se for processo só do cavalo, o cavalo já vai ser a totalidade da pretensão aqui. Mas entendam que não precisa necessariamente estar pedindo literalmente o que o outro processo está discutindo. Pode ser tanto uma parte quanto a totalidade também. Esse tipo de processo, pessoal, por conta dessa relação de prejudicialidade e por conta de. Professor, Oi, pode falar. desculpa a intromissão. Pode falar. Aceita o Moreira aí, ele caiu a conexão dele. Ah, tá. Tô Obrigado. aceitando. Por nada. Pode falar mesmo, porque às vezes eu não, o aplicativo não avisa aqui. Deixa eu ver se tá entrando. Ah, entrou agora. Então, Obrigado. pessoal, o que eu estava falando, essa ação ela vai ter uma conexão com o processo anterior. O que que é a conexão, né? Vocês devem ter estudado ou estar estudando na matéria de TGP. O que que é conexão? O CPC ele vai dizer que é conexa uma ação quando ela possui a causa de pedir ou os pedidos idênticos, né, semelhantes. Então, nesse caso, vamos imaginar um caso aqui do cavalo, né? Que a ação ela vai ter o próprio pedido, tá? O próprio pedido idêntico, né? Tanto a oposição está pleiteando pelo cavalo, quanto o processo de cobrança que o Lucas tinha entrado contra a Thaís também está pleiteando o cavalo. Então, nesse caso, por conta de ter um pedido idêntico, as duas ações são conexas. O que isso vai implicar, né? Vai implicar que por elas terem uma relação muito estreita ali entre as duas, foi prevista essa figura da conexão para que elas tramitassem em conjunto. Então, as duas vão ficar tramitando no mesmo juízo, né, na mesma vara ali da comarca, né, do foro, e vão ser julgadas em conjunto. Para quê? Para evitar que haja sentença conflitante ou contraditória. Então, como eu expliquei antes, se eu estou pleiteando esse cavalo e o Lucas também, não tem como ter sentença dando o cavalo tanto para o Lucas quanto para o Eduardo. Nesse caso, é por isso que existe essa conexão.
Se esse processo ele tramitasse numa comarca diversa ou numa outra vara da mesma comarca, inclusive, pode acontecer de ter uma sentença diversa, diferente, né? Então, um juiz dando procedência no meu processo de oposição e um juiz dando também procedência para o Lucas. E aí, como que faz, né? Quem tem o cavalo? Nesse caso, é por isso que existe a figura da conexão. Não é só no caso de oposição, tá? Isso é para qualquer processo que tiver causa de pedir ou pedidos idênticos, existem aqui os casos de conexão. Vocês vão estudar na matéria de teoria geral. E então isso vai implicar que existe um objeto comum, que no caso é o cavalo, ou se fosse um direito, seria o direito que está sendo pedido, só que um objetivo diverso, né? O Lucas ele quer uma cobrança em face da Thaís e eu, na verdade, quero uma cobrança também, ou a restituição do meu bem, né, do meu cavalo, tá? Então a oposição ela vai se opor em relação aos dois naquele processo, não é somente a Thaís ou o Lucas. Quando ajuizada, a partir do momento que você entra com a oposição, ela passa a exercer esse papel principal. Porque se o meu direito for garantido, for reconhecido ou não pelo juiz, isso vai impactar diretamente o outro processo. Então é por isso que primeiro se decide a oposição para depois decidir o processo anterior, por conta dessa relação de prejudicialidade. Ela pode ser proposta até a sentença da ação anterior. Se já tiver uma sentença do processo do Lucas contra a Thaís, eu tenho que entrar com outro processo de conhecimento normal, que não é esse processo de oposição, porque já não existe mais aquele processo anterior. Já terminou, já teve sentença. Então, é uma ação comum, normal, pleiteando o cavalo. Eu vou explicar o caso, vou dizer que já teve uma sentença, vou dizer que, na verdade, o cavalo era meu, enfim, normalmente. Só que aí eu vou. Vocês entendem que não vou mais entrar contra duas pessoas diferentes? Eu vou entrar somente contra o que ganhou o processo anterior, né? Porque ele que ficou com o cavalo ou com o dinheiro. Então não tem mais porque eu ir atrás da Thaís que teve que pagar para o Lucas, tá? Então é por isso que a oposição ela só é passível, né, de se entrar enquanto tiver um processo em andamento. Ela pode ser tanto declaratória quanto condenatória. Então eu posso pedir tanto o reconhecimento de um direito meu, quanto também a condenação. A condenatória, ela pode ser, por exemplo, nesse caso do cavalo, que é a entrega do bem, que é a condenação ao pagamento do valor. Isso é condenatório, tá? Então, tanto um quanto o outro. E onde que eu ajuizo essa oposição, né? Como que eu entro, como que eu sei onde, né, na verdade, ajuizar o processo de oposição? A competência, por conta da conexão, ela é do juiz da causa principal, do juiz dessa causa anterior, na verdade. Então, até vou mudar aqui. Anterior. Então, você fica sabendo do processo. Eu fiquei sabendo do processo do Lucas contra a Thaís, da ação de cobrança. Ele está correndo na terceira vara civil de Dourados, onde eu vou ajuizar a oposição por dependência, tá? Na terceira vara civil de Dourados. O que você vai fazer? Quando estiver entrando no sistema, vai ter opção, distribuição por sorteio ou por dependência. Sorteio é um processo comum, normal, quando não tiver conexão entre nenhuma ação. Nesse caso, existe conexão. Então, eu vou colocar a opção por dependência, vou colocar o número do processo anterior, que no caso da ação de cobrança, e aí ele já vai distribuir, direcionar, né, automaticamente para a vara onde está correndo, né, o processo anterior, o processo de cobrança do Lucas e da Thaís. Então, os funcionários do fórum, o próprio sistema, já vão atrelar, já vão apensar o meu processo de oposição nesse processo anterior. Ou seja, vai ficar ligado, né? A pensar é você anexar um processo ao outro.
Então, nesse caso, eles vão andar juntos para evitar o que eu já falei da sentença, da sentença não, né? Da sentença conflitante ou divergente. Então, é por isso que o processo ele caminha junto com o anterior. Agora vamos falar do procedimento. Como que ocorre essa oposição, né? Como que isso é feito? Como que ocorre o andamento dela depois de ajuizada? Primeiro, a inicial tem que ter os requisitos gerais, normal, né? Como os outros processos que a gente vem falando. E a única coisa é que você vai relatar toda a situação e já vai colocar enquanto partes, né, legitimados passivos, as duas partes no processo anterior. Então, isso você tem que já mencionar na inicial. Caso, e aqui duas particularidades, né? Ela pode ser ajuizada antes da audiência de instrução e julgamento, no processo anterior. Se for feito isso, alguém entrando. Se for feito isso, se a audiência ainda não tiver acontecido, ou seja, nem foi produzida prova nesse processo anterior, a oposição ela vai ser apensada, ou seja, anexada, né, a esses autos primitivos e ambos vão ser julgados numa mesma sentença. Então, o juiz vai passar a analisar a oposição, vão ser produzidas as provas na oposição, tá? Não vai mais produzir prova no processo anterior, porque tem essa relação de prejudicialidade. Então, primeiro resolve a oposição. Se ela for procedente, beleza, é procedente, vai ser extinta o processo antigo, sem resolução de, aliás, por improcedência, né? Vai ser extinto por improcedência. Se a oposição for improcedente, o que vai acontecer? Vai voltar ao andamento do processo anterior, normal, tá? E ela pode ser ajuizada também depois da audiência de instrução, no processo antigo. E isso também vai gerar uma particularidade aqui, que é a suspensão do processo originário, tá? Então, depois da instrução, o juiz já pode julgar. Então, ele não vai julgar, nesse caso, se for oposta aqui uma oposição. O juiz ele vai suspender esse processo antigo até que se resolva a oposição, salvo se ele verificar que a instrução ela vai servir para ambas. Pode ser que uma testemunha, as testemunhas que foram ouvidas, elas vão relatar o ocorrido, e isso na verdade vai servir até para mim que estou ali na oposição. A pessoa vai falar, olha, a testemunha que o Lucas chamou vai chegar e vai falar assim, olha, o cavalo não era do Lucas não, era do Eduardo. E a outra testemunha também confirma. Então essa instrução, na verdade, ela vai servir para ambas, né, para resolver ambas, principalmente a oposição, né. Então, se for verificado que o cavalo realmente era meu, vai julgar procedente a oposição e vai extinguir a outra, a ação de cobrança do Lucas contra a Thaís. Depois disso, tá? Depois de ajuizada a oposição, ocorre o quê? A citação, né, dos opostos. Quem são os opostos? Autor e réu da demanda antiga. Então, é contra os dois, não é somente contra um. Tá? Se for somente contra um, o juiz ele pode indeferir a petição inicial. O prazo de 15 dias para contestação, geral, né? Regra geral de prazo, ainda bem. E aí, o que pode acontecer? As partes, né, opostas, o Lucas e a Thaís, eles podem vir no processo e ambos reconhecer, tá, o meu pedido, eles podem chegar e concordar. O que isso vai gerar? O juiz ele pode julgar de forma antecipada o mérito já. Então ele já pode chegar e decidir, não precisa produzir prova, não precisa de instrução nem nada. Se ambos ou um deles contestar o processo vai seguir o rito comum. Então vai ter instrução, vai produzir provas e depois o juiz julga, né, dá a sentença. O silêncio importa em revelia, ou seja, se ninguém contestar, passar o prazo sem falar nada, sem a contestação, ocorre a revelia. O juiz vai presumir que os fatos que eu alego na oposição são verdadeiros. Também pode julgar antecipadamente o mérito. E aqui, importante também que vocês lembrem,
que o julgamento, nesses casos, pessoal, ele será feito numa sentença única, tá? Por quê? A gente já tem a conexão de dois processos, das duas ações. Ou seja, ambos já estão relacionados ali no sistema do fórum. Então, por conta que a oposição, se ela for reconhecida, ela vai gerar necessariamente a improcedência da outra ação, ou pelo menos parcialmente improcedente, é por isso que ela tem que ser decidida antes e vai ser decidida no mesmo momento, né? Então, o juiz já vai julgar uma mesma sentença a oposição, então vai analisar o meu processo, vai reconhecer ou não o meu direito, e aí, a partir desse momento, na própria sentença, na mesma, tá? Ele já pode julgar a ação de cobrança, por exemplo, né? O processo anterior. Então, como que vai ser? É um pacote da sentença, né? Vai ser um dois em um aí. O juiz vai analisar primeiro a oposição, vai falar, olha, quanto à oposição, o opoente alega que o cavalo era dele, não sei o quê, produziu provas, realmente verificou que o cavalo era dele. Sendo assim, julgo totalmente procedente a oposição para condenar, para reconhecer enfim, a propriedade do cavalo ao opoente e condenar os opostos ao pagamento do valor correspondente ou à entrega do cavalo. Julgou a oposição. Na mesma sentença, logo abaixo ele vai falar: quanto à ação de cobrança, número tal. O autor ajuizou a ação de cobrança, número tal, 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 em face da ré, Thaís, não sei o quê. Só que em relação a esse processo, como foi julgada a oposição procedente, necessariamente ele vai ter que ser julgado improcedente. Então o juiz vai dizer, por conta da procedência da oposição, julgo improcedente o processo de cobrança, condenando o autor ao pagamento das custas, não sei o quê, e acaba, julga da extinção do processo, tá? O contrário é válido, né? Se for improcedente minha oposição, ele vai a mesma coisa, julgar improcedente e aí vai passar a analisar, né, o processo da oposição e vai julgar a procedência ou não em relação ao outro processo, tá? Então vai ser deixada uma cópia num processo da sentença e a outra vai ser remetida para o processo anterior, né? Já que a sentença é conjunta por conta da conexão. Deixa eu ver se é só isso. Acho que é. Que eu anotei aqui é. Pessoal, vocês entenderam? Alguém ficou com alguma dúvida sobre isso? Quer perguntar, complementar? Por enquanto tá tranquilo, professor. Na aula que vem a gente já vai corrigir as questões. Bom, né? Até a prova tá tranquilo, né? Na aula que vem a gente corrige as questões e agora eu não vou passar mais, né? Porque a pontuação já deu o total. Na verdade, já vai até sobrar para o bimestre que vem. Salvo engano, era 1.000 pontos só do primeiro bimestre. No bimestre que vem vai ser um pouco mais. Então, eu vou guardar esse restante aí para o próximo. Então, não vou passar mais exercício agora, até porque vocês têm que estudar para a prova. E aí, estudem bastante. E aí, depois, a partir depois da prova, depois que a gente corrigir, eu vou passar exercício desse conteúdo também. E aí vocês têm a oportunidade também de dar uma revisada. Caso alguém queira, tá? Eu acho que todo mundo já deve, ou a maioria já deve conhecer, utilizem aquele site Que Concursos, tá? Ele tem bastante questões, inclusive eu retiro de lá as questões para as atividades, para a prova, tudo. É claro que para a prova eu altero as respostas, né? E então, utilizem lá para vocês treinarem. É só fazer uma conta, é gratuita. Eu acho que tem um limite, acho que de 10 questões respondidas por dia. Mas já dá para ir treinando, né? Um pouco por dia. E vocês selecionem as questões, o conteúdo, a matéria específica, tá? É bem interessante, tá? Tem comentários nas respostas, tudo. Então é bom para vocês irem treinando. Então, por conta de eu não passar mais nenhuma atividade agora, façam algumas questões desse conteúdo de oposição aqui e de dissolução de sociedade lá nesses sites ou em outros que vocês conhecerem, tá? Para ir
porque vai cair na prova, até o conteúdo dessa aula, da aula que vem. Não sei, ainda vou pensar se eu coloco da aula que vem, que vai ser bem antes da prova, né? Uma semana antes. Eu acho que vai cair só até essa aula. Mas eu aviso, até a semana que vem. E alguém mais quer falar alguma coisa? Conteúdo só até essa aula só, já tá ótimo. É bastante coisa já. Isso que nem eu falei, né? Nem vai cair inventário. Inventário vocês vão ver como é mais complicadinho. Então é por isso que eu deixei. Professor, Pode falar, Eda. a nossa matéria não subiu lá ainda no coisa. E aí? Então, eis a questão, né? Já mandei e-mail para a secretaria, já mandei e-mail para a direção. Eu até tenho que olhar se o diretor respondeu. Deixa eu ver aqui já, que eu já falo para vocês. Então, beleza, fica tranquilo. Só perguntei para. Não, foi bom que você falou, porque eu já vejo se tem alguma resposta sobre isso. Eu olhei hoje mesmo, a matéria está disponível para mim, só que não cadastraram vocês para acessar, então não tem como, né? Ninguém acessa. Vamos ver aqui. Tranquilo. Deixa eu ver, se tiver alguma posição dele aqui, eu já passo para vocês. Vou entrar no e-mail aqui. Mandei e-mail ontem, não sei se ele já respondeu. Vamos ver. Espero eu, pelo menos o meu aba abre até antes da prova, né? Para conseguir estudar, porque até hoje não abriu. Então, não, na verdade, o que assim, o conteúdo de sala de aula e de matéria, né? Eu venho encaminhando para vocês no próprio grupo de WhatsApp. Aí, caso alguém tenha perdido alguma coisa, pede para Thaís, só um minutinho, José. Pede para Thaís que ela encaminhe para vocês novamente, ou eu mesmo posso mandar no grupo tudo de uma vez. Mas é só vocês entrarem nos arquivos do WhatsApp. Se vocês não apagaram as conversas, vai ter os links das aulas do YouTube e também nos documentos tem os materiais, os resumos das aulas. Então dá para vocês assistirem as gravações normalmente. E aí só não tem como vocês fazer as atividades ainda do que ficam no sistema do AVA, né? Mas são poucas também, acho que só no final das unidades, e aí com certeza vão abrir prazo para vocês fazerem depois. Mas as minhas atividades eu também postei no grupo, né? Então dá para ir fazendo dessa forma enquanto eles não resolvem. Eu acabei de ver aqui, o diretor ainda não deu uma posição sobre isso. Ele não respondeu, porque eu mandei um e-mail para a coordenação e a professora Daniela já encaminhou para ele, com cópia também. Que é o seguinte, eles cadastraram as turmas, só que não cadastraram os alunos. Então, não sei exatamente quem é que é responsável, eu acho que é a secretaria que faz isso. Já falei com a moça lá também. Vamos ver se agora essa semana eles dão um jeito, né? Pelo menos antes da prova, né? Vocês têm pontos para... Estão aí cobrando a gente por pontuação, mas até agora eu não tenho como lançar os pontos de vocês ainda. Posso até, depois, se alguém quiser saber, depois, semana que vem, pode vir falar comigo que eu informo no privado de cada um a pontuação atual, como vocês não estão com acesso, tá? Oi, José, pode falar. Tá com a mão levantada, não sei se você queria perguntar alguma coisa. O senhor tem o KLS, o livro dessa disciplina? Olha, Podia enviar para a gente? o livro eu não tenho, KLS especificamente, mas eu posso tentar procurar, porque eu utilizo os materiais que eu passei para vocês, né? O do Humberto Teodoro Júnior e tem acho que é do Marcos Vinícius, que eu tinha falado. Então eu vou seguindo por lá, que é o conteúdo também. Isso aqui mesmo, né? Procedimentos especiais está na doutrina lá. Então o KLS acaba sendo mais resumido, então eu não utilizo tanto. Mas eu vou encontrei pesquisar. na biblioteca, encontrei outros autores também.
que tem esse conteúdo. Não, pode ficar à vontade. Quanto a autores, particularmente eu recomendo esses dois porque eu estou utilizando para aula. Mas se quiser ler por outros também, tem gente que usa. Tinha um outro famoso também. Tem aqueles da Juspodium, que eu gosto muito também, os livros da Juspodium, mas não tem disponível na biblioteca virtual, então por isso que eu não passo para vocês, por conta disso, né? Então, não vou exigir que ninguém compre livro aí, a menos que queira. Mas é isso. Eu vou ver se eu acho KLS, porque talvez fica mais fácil por ser mais resumido. E aí eu mando até semana que vem. Lá tem uns exemplos, né, assim, para a gente resolver. Também é bom para estudar. Sim. Só uma coisa que eu lembrei da aula passada, né? Eu tinha até anotado aqui, estava esquecendo. Na aula passada eu fiquei em dúvida sobre as fases, né, do processo de... Deixa eu ver aqui onde está anotado. Ok, então, professor, obrigada. Por nada, José. Da ação de divisão e demarcação de terras, né? Eu fiquei em dúvida se entre uma fase e outra desses processos seria uma sentença ou uma decisão interlocutória. E aí, eu conferindo no livro do Humberto Teodoro Júnior, é uma sentença mesmo, tá? Que define o traçado da linha divisória, tá? Tudo certinho. Então, é uma sentença. Só para comentar o que eu fiquei de dar a resposta nessa aula mesmo. Alguém mais, pessoal, quer comentar? O Éder, acho que ia falar alguma coisa? Professor, alô? Oi, pode falar. Professor, a matéria do senhor, ela conta no desafio nota máxima também, né? Conta. O que acontece é que, por exemplo, vocês vão fazendo o desafio nota máxima, eu creio que assim que liberar a disciplina, já vai liberar essa pontuação do desafio nota máxima, que ela vale para todas as matérias, né? Então, Não. Tranquilo, então, tranquilo. eu imagino que já vai estar tudo certo. Que geralmente é a mesma, né? Vocês têm, por exemplo, 1000 pontos de desafio nota máxima, aí vai ser 1000 para cada uma. Isso. Tá joia, tá joia. Tá certo. Alguém mais, pessoal, quer falar alguma coisa? Senão a gente encerra. Deixa eu baixar a lista de presença aqui. Só um minuto. Pronto. Pessoal, obrigado então por hoje, tá? A gente Israel quer falar alguma coisa? Ativou o microfone ou não? Não, professor, quero não. Obrigado. Boa noite. Tá bom, pessoal. Boa noite para vocês, tá? A gente se vê semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Bom fim de semana aí.